Parte 3. Como conquistar as pessoas a pensar a seu modo. Capítulo 1. Você não pode vencer uma discussão. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. O melhor numa discussão é correr dela. Você não pode vencer uma discussão. Não porque, se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem, e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele estava errado. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo e um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. A pessoa fica desarmada. Eu afirmo que tem razão. Ela é obrigada a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo é melhor quando já concordei com ela. Quando você discute, inflama-se e se contradiz. Você pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito, porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar? Acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você raramente pode obter as duas. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que a outra parte está interessada que provavelmente será tão ineficaz quanto seria se estivesse errado. Assim que sua importância for reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve uma oportunidade para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano simpático e bondoso. Buda dizia: ódio nunca termina por ódio, mas por amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Algumas sugestões para se impedir que de uma divergência se transforme numa discussão. Acolha a divergência. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Controle seus impulsos. Ouça em primeiro lugar. Procure áreas de concordância. Seja honesto. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Quando uma pessoa discute, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas discutem, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. Finalizando o capítulo 1, o princípio 1 diz: a única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Capítulo 2. A maneira certa de fazer inimigos e como evitá-la. Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio do olhar, do gesto, da entonação da voz, como também por meio de palavras. Mas se ele lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca, pois desferiu um golpe direto contra a sua inteligência. Isso fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará que mude de ideia. Nunca comece dizendo, vou provar isso ou aquilo. Isso não é bom. Equivale a dizer,
Sou mais inteligente que você. Vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar sua opinião. É muito difícil, mesmo nas mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém note isto. Faça-o tão sutilmente, com tanta habilidade, que ninguém perceba o que você está fazendo. Alexander Pope disse: ensinemos aos outros como se não o fizéssemos, apresentando coisas desconhecidas como apenas esquecidas. Galileu disse: não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield diz para seu filho: seja mais sábio que as outras pessoas se puder, mas nunca lhes diga isto. Sócrates dizia: a única coisa que sei é que nada sei. Ninguém se oporá a você se disser: posso estar errado, vamos examinar os fatos. Nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passa vergonha. Podemos ter errado no seu caso. Conte-me a respeito. Essa abordagem costuma ser apaziguadora e quando o cliente desabafa, em geral se mostra muito mais sensato quando chega o momento de se colocar as cartas na mesa. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado, e isto evitará todas as discussões e fará com que o outro torne-se tão inteligente, tão claro e tão sensato como você foi. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos e, se formos conduzidos gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e até sentir orgulho da nossa franqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura impor um fato que não é do nosso agrado. Disse Franklin: fiz disso tudo uma regra, evitar toda contradição direta aos sentimentos alheios, bem como a toda afirmativa decisiva de minha parte. Estou convencido agora de que, se dizemos às pessoas diretamente que estão erradas, nada de bom poderá ser realizado, e tudo de mal poderá acontecer. Simplesmente privamos as outras pessoas de seus méritos e nos tornamos desagradáveis em qualquer parte da discussão. Julgo as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meus. Seja diplomata, isso o ajudará a conseguir o que deseja. Em outras palavras, não discuta com seu cliente, com a sua esposa, nem com o seu adversário. Não lhes diga que estão errados, não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Finalizando o capítulo 2, o princípio 2 diz: respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. Capítulo 3. Se errar, reconheça o erro. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Diga sobre si mesmo todas as coisas que você sabe que a outra pessoa está pensando, ou coisas que ela quer e pretende dizer. Diga-as antes que ela tenha uma oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para 1 de como a outra pessoa tomará então uma atitude generosa, de perdão, e reduzirá o seu erro ao mínimo, tal como o policial montado fez comigo e Rex. Existe certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude de defesa, como também com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Reconhecer seus próprios erros, o que é muito raro, dá uma auréola de nobreza e exaltação.
Quando estivermos com a razão, procuraremos convencer os outros aos poucos e com toda habilidade, conquistando-os assim a pensar como nós. Quando estivermos errados, e isso acontecerá, surpreendentemente muitas vezes, se nos julgarmos com honestidade, reconheçamos nossos erros sem demora e com entusiasmo. Essa técnica não produzirá apenas resultados surpreendentes, mas, acredite ou não, é muito mais interessante em certas circunstâncias do que uma pessoa tentar justificar os seus erros. Lembre-se do provérbio: pela luta você jamais conseguirá muito, mas pela condescendência conseguirá muito mais do que espera. Finalizando o capítulo 3, o princípio 3 diz: se está enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Capítulo 4. Uma gota de mel. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e pelos maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você irá conseguir conquistá-lo para o seu modo de pensar. Pais repreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas deviam compreender que as pessoas não gostam de mudar suas ideias. Elas não podem ser forçadas a concordar com você nem comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos, cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. Lincoln disse há quase 100 anos: é uma antiga verdadeira máxima que com um pingo de mel se apanha mais moscas do que um galão de fel. O mesmo se dá com os homens. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença-o primeiro de que você é seu amigo sincero. Nisso há uma gota de mel que apanha o seu coração, o qual, digam o que quiserem, é o caminho mais curto para a sua razão. Nada de exigências, nada de métodos de alta pressão, nenhuma tentativa de pretender impor suas opiniões às demais pessoas. Webster empregava o método de falar suave, de modo amistoso, e tudo isso ajudou a tornar-se famoso. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu o êxito. Utilizando a abordagem amistosa, obteve resultado satisfatório numa situação que envolvia reclamação por dano. Resolvi manter a calma, já que a raiva não favorecia os meus propósitos. Gentileza e amizade eram sempre mais fortes que a fúria e a força. O emprego da cortesia e da amistosidade pode ser observado no dia a dia de pessoas que aprenderam que com uma gota de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. A bondade, a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente que todo o barulho e as tempestades do mundo. Finalizando o capítulo 4, o princípio 4 diz: comece de uma maneira amistosa. Capítulo 5. O segredo de Sócrates. Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Comece enfatizando e continue enfatizando as coisas em que estão de acordo. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e a única diferença que os separa é de método e não de propósito. Mantenha a outra pessoa dizendo sim, sim, desde o começo. Se possível, evite que ela diga não. Desse modo, o maior número possível de sim obtido logo de início conduz-nos ao máximo de probabilidades em conseguirmos a atenção precisa para a nossa última proposta. Cheguei a esse resultado conseguindo que ele dissesse sim, sim, desde o princípio. É muito mais interessante e muito mais proveitoso ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir
que ela diga para sempre sim, sim. Toda a sua técnica, hoje conhecida por método socrático, era baseada na obtenção do máximo de respostas sim, sim. Formulava questões ao seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. De concordância em concordância e até conseguir reunir um punhado de sims. Prosseguia fazendo suas perguntas até que, finalmente, quase sem compreender, seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente que, por certo, poucos momentos antes, teria rejeitado veementemente. Na próxima vez em que estivermos tentados a dizer a um homem que ele está errado, lembremo-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa, um sim. Finalizando o capítulo 5, o princípio 5 diz: consiga que a outra pessoa diga sim, sim. Capítulo 6. A válvula de segurança na solução das queixas. Quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para o seu modo de pensar, faz isso conversando demasiadamente. Vendedores, especialmente, são vítimas desse grave erro. Deixe a outra pessoa falar dela mesma. Ela conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim, faça-lhe perguntas. Deixa dizer-lhe algumas coisas. Se discorda dessa pessoa, você pode ser tentado a interrompê-la, mas não o faça, é arriscado. Ela não lhe prestará atenção enquanto tiver ideias suas para expor. Ouça-a pacientemente e com boa vontade, seja sincero nisso. Encoraje a expressar suas ideias. Quantas vantagens há em deixar a outra pessoa falar? A verdade é que mesmo os nossos amigos preferirão falar sobre si próprios a ouvir falar sobre nós. Se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos. Se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Por que isso é verdade? Porque quando nossos amigos se sobressaem sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância. Mas quando nós nos sobressaímos, causamos-lhes uma sensação de inferioridade, que gera a inveja. Finalizando o capítulo 6, o princípio 6 diz: deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Capítulo 7. Como obter cooperação? Não seria muito mais sábio da sua parte fazer sugestões e deixar a outra pessoa tirar a conclusão por si mesma? Nenhum homem gosta de sentir que lhe estão vendendo algo ou dizendo-lhe para fazer determinada coisa. Preferimos sentir que nós estamos comprando por nossa própria vontade ou agindo de acordo com nossas próprias ideias. Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões. Eu lhe pedi que comprasse o que eu acreditava que ele devia comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando o desenho. E era ele mesmo. Eu não tive que vendê-los. Ele comprou. Deixar que outra pessoa pense que determinada ideia é dela leva a consequências positivas, não só nos negócios ou na política, mas também na vida familiar. Compreendi que o melhor meio para influenciá-lo com uma ideia era plantá-la no seu pensamento. Finalizando o capítulo 7, o princípio 7 diz: deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Capítulo 8. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Lembre-se de que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. Não as condene. Qualquer louco pode fazer isso. Esforce-se por entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcional é capaz de assim proceder. Experimente honestamente colocar-se em seu lugar. Se você disser para si mesmo: como me sentiria?
como reagiria se estivesse em seu lugar? O sucesso no tratar com as pessoas depende da simpática compreensão do ponto de vista alheio. Só se alcança a cooperação numa conversa quando você demonstra que considera as ideias e os sentimentos da outra pessoa como tão importantes quanto os seus propósitos. Ver as coisas através dos olhos de uma outra pessoa pode aliviar tensões quando os problemas particulares tornam-se dominantes. Pergunte a si mesmo, por que ela não quer fazer isto? Acredite, tal coisa lhe tomará algum tempo, mas atrairá mais amigos e trará melhores resultados obtidos com menos atrito e menos gasto de energia. Se, como resultado da leitura deste livro, conseguir apenas uma coisa, uma tendência cada vez maior de pensar sempre de acordo com o ponto de vista das outras pessoas e ver as coisas pelo ângulo delas tão bem como pelo seu próprio, se deste livro conseguir apenas isso, ele facilmente lhe provará ser um dos pontos-chave de sua carreira. Finalizando o capítulo 8, o princípio 8 diz: procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Capítulo 9. O que todos querem. Você não gostaria de saber uma frase mágica que fizesse cessar uma discussão, eliminasse um sentimento hostil, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvirem atentamente? Sim, muito bem, aqui está ela. Comece dizendo: eu não o condeno de jeito nenhum por pensar assim. Se eu estivesse no seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Uma resposta como essa abrandará o velho mais rabugento que existir. E você pode dizer isso e ser totalmente sincero, pois se você fosse a outra pessoa, naturalmente poderia se sentir como ela se sente. E lembre-se de que a pessoa que se dirige a você irritada, de maneira hipócrita, sem razão, merece muito pouco descrédito por ser quem é. Tenha piedade dele, simpatize com ele. 3/4 ou 75% das pessoas com quem você se encontrar amanhã estarão desejosas de simpatia. Demonstre-lhes simpatia e elas o estimarão. Obtive uma coisa infinitamente mais interessante fazendo-a gostar de mim do que podia ter obtido dizendo-lhe que se atirasse ao rio. O enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido dos sentimentos hostis. A espécie humana anseia toda por compaixão. A criança mostra logo seus ferimentos ou mesmo chega a se ferir ou se cortar com o intuito de merecer atenção. Com o mesmo objetivo, os adultos mostram suas contusões, relatam seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de operações cirúrgicas. A autopiedade para as desgraças reais ou imaginárias é, de alguma maneira, praticamente de uso universal. Finalizando o capítulo 9, o princípio 9 diz: seja receptivo às ideias e desejos da outra pessoa. Capítulo 10. Um apelo de que todos gostam. Quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre o cliente, a única base sólida para prosseguir é imaginar que ele é sincero, honesto, fala a verdade e quer pagar as contas, desde que esteja convencido de que elas estão certas. As pessoas são honestas e querem honrar os seus compromissos. As exceções a esta regra são relativamente poucas, e eu estou convencido de que o indivíduo que está inclinado a discutir violentamente, na maioria dos casos, reagirá favoravelmente se fizer com que ele sinta que você o considera honesto, correto e inteligente. Finalizando o capítulo 10, o princípio 10 diz: apele para os mais nobres motivos.
Capítulo 11. O cinema faz isto, a televisão também. Por que você não faz o mesmo? Afirmar apenas uma verdade não é o bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante, dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso. A televisão faz isso. E você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Todos esses anúncios dramatizam para o espectador as vantagens de qualquer produto que esteja sendo vendido, e eles conseguem fazer com que o consumidor o compre. Você mesmo pode dramatizar as suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto da sua vida. Eu estava apresentando os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente, mas dessa vez estava empregando a dramatização, a demonstração e que diferença causou. Finalizando o capítulo 11, o princípio 11 diz: dramatize suas ideias. Capítulo 12. Quando tudo falhar, experimente isto. O meio para conseguir a realização de tais coisas é estimular a competição. O desejo de superar, o desafio, vencer o competidor. Que maior desafio pode ser feito ao homem? Haverá maior desafio que possa ser lançado ao homem, senão a oportunidade de vencer o seu próprio medo? Nunca acreditei que pagamento e só pagamento pudesse aproximar e manter unidos bons homens. A coragem e o desafio, sim. O fator mais importante que motivava os homens era o próprio trabalho. Se o trabalho era excitante e interessante, o trabalhador empenhava-se nele e sentia-se motivado a realizar um bom serviço. Eis o que toda pessoa de sucesso deseja: a luta, o desafio, a oportunidade para a expressão de si mesmo, a oportunidade para provar seu valor, para sobrepujar, para vencer. Eis o que motiva as corridas a pé, as exposições de porcos e os concursos de toda espécie: o desejo de sobressair, o desejo de sentir-se importante. Finalizando a parte 3 e o capítulo 12, o princípio 12 diz: lance um desafio.